conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, este Evangelho merece umas pequenas reflexões para chegar em você. Vamos memorizar rápido. Jesus, Lucas está mostrando, é um contexto. Jesus tinha sido batizado, foi tentado pelo demônio. Do deserto onde ele estava, tentado pelo demônio, ele vai até a sinagoga. E ali, ele desenrola o rolo de Isaías, ele fala, ali de uma certa maneira, quase direta. Quem tem bons ouvidos sabe que falou direto, mas muita gente não entendeu, que ele é o Messias. Ele pegar a escritura de Isaías do Antigo Testamento, ele fala, é como se ele dissesse assim: chegou o grande dia, sou eu. Aí ele sai dali e começa a ter vários acontecimentos de cura, libertação, exorcismos, até que antes dessa mulher ele tinha tido aquele encontro com o leproso, que cai aos pés dele e, cheio de lepra, Jesus deixa ele se aproximar e o homem suplica a ele: se queres, eu sei que tu podes me curar. E ele diz: eu quero, é curado. Bom, ele sai dali e ele começa a percorrer outro caminho junto com os discípulos. Uma multidão acompanhava, como está dizendo o autor sagrado. Ele entra nessa cidade chamada cidade de Naim. Chama Naim a cidade. Agora atenção para algumas questões aqui, que é muito importante isso, irmãos. Preste atenção no contexto. Jesus adentra uma cidade, ninguém veio falar para ele: olha, por favor, Jesus, a gente está vendo as suas maravilhas, aproveita que o Senhor chegou. Isso não aconteceu, tá? Estou dizendo que não foi assim. Ele morreu um rapazinho jovem, filho único, hein, de uma mulher que é viúva, ela não tem mais ninguém. Tenha compaixão dela. Ninguém foi falar para Jesus. Jesus, ao adentrar a cidade, ele viu
multidão de gente. Era uma cidade pequena, aquilo chamava muita atenção. O povo estava comovido. Olha, mulher viúva, não é? E agora filho único morre, que tristeza. A mulher não tem mais ninguém. Então aquela multidão estava lá. Jesus viu de longe, ele se aproxima, sem ninguém pedir para ele. Isso aqui vale a pena a nossa reflexão. Ele vai lá, percebe a circunstância, toca no caixão, o pessoal que estava levando pararam, ele dá uma ordem: jovem, levanta-te. O rapaz, imediatamente, que estava morto, sentou, começou a falar. Jesus devolve ele para a mãe e parte. Agora vamos entender aqui alguns contextos importantes. Quem já gostou de ler um pouquinho a Bíblia, você já deve ter ouvido falar do profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento. E é muito conhecida aquela passagem no capítulo 37, onde Deus pede para que o profeta vá até um monte e olhe ossos secos de pessoas, de judeus que tinham morrido. E ouviu os esqueletos caídos assim, né, misturado com terra. Sim, Ezequiel, estás vendo esses ossos ressequidos ou ressecados ou secos? Sim. Tu crês que eu posso devolver a vida a estes restos mortais? Deus falou isso para o profeta. Está lá, capítulo 37. E ali já está mostrando como sinal do Salvador no nosso meio. O profeta vai responder: Senhor, tu sabes tudo. E aí Deus vai falar: faça uma oração sobre esses ossos ressequidos e eles voltarão à vida. E o profeta começou a orar em nome de Deus e devagarinho aqueles ossos começaram a se remodelar com carne, com músculos, e voltou à vida dos seres humanos. Leia lá, não é a historinha da carochinha não, tá? Para mostrar o quê? Ali é um sinal daquilo que Jesus veio fazer ao chegar no nosso meio. Quem são os ossos ressequidos? É uma metáfora. Quem são? São aqueles que estão sem a vida de Cristo. Vive por si mesmo, vive do seu jeito. São chamados os mortos secos. Estão ocos, não tem luz, não tem vida. Como Paulo, quando ficou cego, por que Deus deixou Paulo cego naquele encontro? Para mostrar, sem a vida de Cristo nós somos cegos, nós somos mortos, nós somos como secos, nós não somos nada. Então, o profeta mostra isso. Jesus, quando entra nessa cidade de Naim, o que acontece? Ele mostra o poder que ele chegou. Lembra que ele estava lá proclamando em Isaías que sou eu, a promessa do Pai? Ele começa a curar. Mas ele não cura todas as pessoas. Ele cura alguns. Isso aqui tem que chamar a atenção da gente. Porque se Jesus fosse milagreiro, ele ia curar todos os doentes existentes em Israel. E ele não curou. Ele curou alguns. Por onde ele andou. Para mostrar o quê? Que o reino chegou, nada mais do que isso. Lembra aquela outra passagem, quando o próprio Jesus disse, em parábolas, da casa de um homem forte, detentor dos seus bens, ele estava lá, forte, segurando os seus bens, vigiando os seus bens, até que um outro homem mais forte do que ele adentra esta casa e tira os seus bens de suas mãos e leva. Quem é esse homem forte que detém os seus bens? O diabo. Por isso que a gente, quando rezou aqui,
Não sei se vocês entenderam o momento que o padre introduziu uma oração. Irmãos, eu convido você a fazer uma oração com o poder do teu espírito, não para desafiar o diabo, porque nós, por nós mesmos, nós não podemos contra o diabo, mas porque nós temos o Espírito de Cristo, vencedor, que é mais forte do que o diabo, está em nós. Então nós podemos e temos essa autoridade para orar. Bom, Jesus disse que ele é o homem mais forte que veio tirar aquilo que estava nas mãos do diabo. Agora vocês vão entender, porque quando Jesus entrava em alguns vilarejos, tinha algumas pessoas, judeus, que estavam possuídos, não é contaminados, possuídos pelo demônio. E esses espíritos impuros gritavam quando Jesus se aproximava: eu sei quem tu és. O diabo sabe. Jesus mandava ele se calar. Pode reparar, Jesus mandava ele se calar. Sai dele. Por quê? Porque o reino chegou. Quando ele entra então nessa vila de Naim, ele vai até o jovem que está morto, porque aí tem algumas coisas que a gente tem que refletir. Primeiro, ele mostra que ele é o homem forte que veio nos salvar. Salvar-nos da morte. Agora nós estamos salvos porque ele abriu o caminho da vida eterna, que é ele mesmo, para todos nós. Então Jesus nos salvou da morte eterna. Então esse é o primeiro significado. Quando ele vai até lá, toca e mostra que ele é Deus. Ele é o detentor da vida de todos os seres humanos. É ele que dá ordem. Agora chegou o momento de você vir comigo. Quando algum dos nós falecem, como nós um dia vamos falecer, é ele, Jesus, que dá ordem. Então é para mostrar que ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor que tudo criou, junto com o Pai. É para mostrar isso. Mais dois. Para a gente entender o seguinte: por que Jesus, ninguém pediu para ele, ele foi lá? Por que ele teve misericórdia daquela mãe que chora, mas eu posso do meu jeito entender assim? Por que ele não teve misericórdia de tantas mães que choram pelos filhos e suplicam: Jesus, tem piedade de mim e dos meus filhos? E tem filhos de mães que pedem por ele, estão nas drogas, outros já morreram, outras pessoas estão nos hospitais, outras estão passando por um drama terrível. Então você deve questionar mesmo. Por que Jesus teve misericórdia daquela mulher, sendo que tem tantas mães de filhos únicos também, que o filho morreu, ela ficou órfã de filho? Por que Jesus não fez isso com as outras mães? Por que, irmãos? Aqui merece uma reflexão. Mas merece uma reflexão para nos tirar de uma ignorância. Domingo que vem, só para vocês entenderem, nós vamos ter aquele evangelho que Jesus vai contar uma parábola, dizendo: o reino de Deus é como o patrão que vai chamar para a sua colheita trabalhadores. Aí ele levanta, ele chama primeiro uns, logo de manhã cedo, e dá tanto de moeda para aquele que ele chamou. Venha. Depois, ao meio-dia, ele chama outro, com o mesmo valor de moeda. Eu te contrato para você vir trabalhar na minha vinha. Quando às 3 horas da tarde, ele chama um outro, vai chamando. E vai chamando, 3 horas da tarde, com uma moeda, igualzinha que ele deu das 9 para as 10. E quando chegou às 5 horas da tarde, o horário do dia já está acabando, ele ainda contrata, por último, e diz a mesma coisa: vem trabalhar na minha vinha, eu te darei uma moeda de prata. Bom, vamos entender isso. Depois, na parábola, Jesus diz que o patrão foi acertar as contas de trabalho de cada um. E chamou por último, às 5 horas da tarde, deu uma moeda para ele, conforme tinha combinado. Chamou das 3 horas da tarde, bem mais tempo trabalhando.
deu uma moeda de prata conforme